Oi pessoal, tudo bom? A gente tá aqui entrando ao vivo, esperando o Marcelo chegar. Sejam bem-vindos. Aonde, pai? A gente agora tá aqui, ó, ao vivo no Instagram, ó. Tá vendo? Tá vendo aí? Ó, o Fernando, o Marcelo entraram, ó. A gente tá ao vivo no Instagram, pai. Tá vendo aí? Aí. É. Exatamente, meio-dia 5, né? Como programado, ao vivo no Instagram. Que Né? horas? Meio-dia 5, ao vivo. Ao vivo! Meio-dia cinco, Meio-dia direto do 5. trono. Falando Exatamente. coisas extraordinárias. Olha só, tô precisando fazer esta barba. Ó, não vai ser hoje. Deixa eu botar aqui, vai ser hoje. Barba. Só hoje, né, Marcelo? É. É ótimo. A gente tem um convidado especial. Ele disse que não ia descer de jeito nenhum, que hoje ele quer ficar comigo, Uhum. entendeu? E eu vou Então ter hoje falando é assim, nele. estamos ao vivo, ele falou onde? Você viu? Onde? No Onde? Instagram, velho. No Onde? Instagram. Tô dando. Onde que eu tô dando ibope? Me diga aí, onde que eu tô Né? dando ibope? É. 13º Atos em Atos. Vamos junto. 13º. Como é que você sabe que é o 13º, Marcelo? Porque a gente está no 12º capítulo. É só para não perder o hábito, né? É, exatamente. Dia 16, 13. A gente começou no dia 4. Exatamente, exatamente, exatamente. E Oi, aí? como é que você tá, lindona? Tudo na paz? Olha só, vamos lá. Bora? Nós já falamos. Não vamos fazer follow-up, não, tá bom? Tá bom, tá bom. Quer fazer follow-up? Não faz follow-up. Fazer o quê, né? Quero entrar direto aí. Então tá bom. Diretão? É. Domingo, né? Domingou. Diretão, 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 diretão. Então vamos lá, no diretão mesmo, 13, eu começo lendo. Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária. A gente vai falar sobre a certeza de um chamado. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles a mão, os despediram. Eu vou parar aí, porque eu acredito que o 2 é o fantástico, né? A obra do Espírito Santo de Deus na vida deles, né? Ele fala: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então Deus te separa, né? Deus te faz santo, porque a palavra santo é santo, separado, né? Santo, separado. Uhum. Então Deus te separa, ele te dá a certeza do chamado. E isso para mim é assim, maravilhoso, né? Quando Deus fala diretamente com você, o Espírito Santo te separa. E na E verdade, você ele é. observa o que que eles estão fazendo? O Hum. que que eles estão fazendo? Jejuando, né? Orando e Cláudia, se dá mal jejuando. nas perguntas dela pra mim, velho. É Eu verdade. nunca, eu nunca sei responder, tadinha. Oh, meu Deus. Jejuando e orando, né? Aham. Aham. É, Pode falar, eu estavam deixo. jejuando e orando, e aí o Espírito Santo. É importante a gente frisar isso, que todas as vezes que nós estamos em sintonia com o Pai,
E a gente para, porque assim, impressionante isso, que a gente precisa parar para ouvir o Pai, né? Então, todas as vezes que nós estamos em sintonia com Deus, eu estou aqui. Todas as vezes que estamos Tô vendo. em direta sintonia com Deus, ele responde, ele nos ouve, a gente só a gente já falou isso antes aqui. Tipo EBF, né, Fernando? Tipo EBF, repete aí. Tipo EBF. Então, Vou assim, perguntar de novo. Vamos lá. O que eles estavam fazendo? orando e jejuando. Uhul! Tá É! vendo só? Dessa vez eu prestei atenção. Todas as vezes que eles se colocam, todas as vezes que nós nos colocamos, o Espírito Santo nos chama, o Espírito Santo sempre tem um planejamento para a gente. Quando a gente ouve isso na igreja, porque Deus tem um propósito na sua vida, porque Deus tem um chamado para você, porque Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um... E a gente fica esperando o pirlim-pim-pim, né? A gente fica esperando como aconteceu ontem com qual foi o personagem de ontem mesmo? Pedro. É, com o Pedro. Pedro, que o Espírito chegou e falou assim, peraí que eu vou soltar as amarras, peraí que eu vou abrir a Te mostrar o cadeia, caminho. peraí. Mas isso aí é a minoria. Isso aí são poucas as vezes a soberania de Deus se sobrepondo à vontade do homem quando ele tem um propósito, né? E quando vai Sim. acontecer alguma coisa que seja de encontro ao propósito do Pai, ele se intromete e fala assim, vai ser dessa forma não. Peraí que eu vou te libertar, te curar e te livrar. Isso é sempre para o melhor para a gente. Sempre é para o melhor para a gente. E E o precisa ter Espírito, um quando ele... posicionamento, né, Marcelo? É igual a história de Lázaro, quando a gente fala assim, Jesus Cristo ressuscitou a Lázaro, mas ele não tirou a pedra? Poxa, peraí, né? Ele tinha o poder de tudo. Faça a sua Mas isso parte. o homem pode fazer, por que que ele ia tirar a pedra? É Entendeu? isso aí. Então, assim, o Senhor, ele quer também uma atitude sua, ele quer um posicionamento. Então, assim, Pedro já tinha um posicionamento perante a presença do Senhor, ele não estava muito preocupado se ele ia morrer ou não, o importante para ele era que a palavra de Deus fosse divulgada. E a gente vê isso na própria morte de Pedro, ele sempre se vê honrado quando ele é perseguido, ele se vê honrado quando ele é açoitado. Então você vê Pedro muito determinado. Então Deus já conhecia o coração de Pedro, já sabia quem ele era. Olha, agora é hora de fazer pirlim-pim-pim e tirar ele da cadeia e acabou. Como ele fez com Filipe também, olha, agora é hora de. Ele já me obedeceu, a hora de fazer pirlim-pim-pim, mandei ele de volta como E ele teletransporte. faz Mas nesse perlim-pim sempre momento ele pra... queria uma E atitude sabe o de que eu quem? Uma quero atitude chamar a de atenção Saulo, uma aqui, Flávio? atitude de Barnabé. O que vocês vão fazer? Orar e jejuar. E ali ele age, entendeu? E Então, o que eu assim, quero ele também quer chamar, uma atitude nossa. e o que eu quero chamar a atenção aqui, que sempre ele age através do pirlim-pim-pim para libertar, para tirar do cativeiro, para... Ó, pra você ter ideia, todas as vezes que você vê Deus agindo com pirlim-pim-pim, né, de forma sobrenatural, que parece até mágico, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. Daniel na cova dos leões, um leão faminto, certo? Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, né? E não pegaram fogo. Quando Pedro foi liberto, quando meia-noite e eles estavam presos, os apóstolos estavam presos, eu acho que a gente vai chegar lá, e aí de repente vem um terreno e tudo se abre e eles conseguem sair ilesos da prisão. Então eu vejo isso sempre para libertação, entendeu? O Sim. pirlim-pim-pim é sempre para libertação, mas sempre tem realmente algo buscando em volta. Ontem a gente viu na história que eles estavam, que a igreja estava intercedendo, orando e pedindo e clamando por Pedro, né? Hoje a gente vê que Exatamente. quando o Espírito Santo ele se manifesta e escolhe os seus,
para algo diferenciado, especial, certo? Ele gera sempre direcionamento e sempre quando a gente está em sintonia com o Pai, espírito com espírito, né? Exatamente. E quando a gente está trabalhando, né, na obra do Senhor, a gente se posiciona e está trabalhando na obra do Senhor. A gente vê muito isso também no Antigo Testamento, né? Ele chama as pessoas quando elas estão ali sempre alinhadas, trabalhando na obra dele, né? Sim, a gente Pode vê ler. Noé, por exemplo, que é chamado porque Deus viu. O próprio Jó, que ele é desafiado a manter a sua integridade. Eu estou lendo Jó essa semana. E ele é desafiado a manter a sua integridade. E ele não significa que ele não reclama, que ele não se entristece, que ele não fica chateado, que ele não até briga com Deus. Mas ele diz, ainda assim eu sei de onde vem o meu socorro, ainda assim eu sei quem é o meu Pai e eu não vou abandonar ele. Então, assim, em 3 versículos aí, Cláudio, a gente tem um monte de coisa para falar em relação à importância de a gente estar em sintonia com o Pai, né? É isso. É isso. Pode Quer ler ler. o próximo? Posso ler, ó. Enviados, pois, pelo Espírito Santo de Deus, olha só, eles não foram enviados por outra pessoa, senão o Espírito Santo de Deus. Desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, eles chamavam profetas naquela época de magos, mágicos, enfim. Só que ele era falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes a Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele a névoa da escuridade, e, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Tá aí? Eu tô aqui, ué. Pode falar, eu deixo. Não. Que eu falo muito, pode falar. Não, manda bala. Você parou em qual versículo? Meu Deus, no 15. Foi no 15. Eu tava vendo se foi no 15 mesmo, né? O que acontece? Vamos lá. Fale. Quer que eu fale mesmo? Então tá bom. Então vamos lá. A gente vê, primeira coisa, primeiro ponto, muito importante, é que quem é que foi que mandou, né? Quem mandou foi o Espírito Santo de Deus, não foi uma coisa que eles fizeram por conta própria, porque eles queriam fazer. O Espírito Santo de Deus mandou que eles fossem, né, para Chipre.
E aí o que que acontece? Quando chega lá, eles começam a anunciar a palavra de Deus. Você vê o tempo todo que eles não param de falar da palavra do Senhor. Eles continuam anunciando a palavra do Senhor. Então, o Marcelo falou assim, não, vamos fazer follow-up. Tudo bem, mas é assim. Eles receberam o Espírito Santo de Deus e eles aprenderam que toda vez quando Deus está em silêncio, eles devem orar, jejuar, buscar a presença do Senhor. E aí eles percebem que o Senhor sempre está orientando eles. Então o Espírito Santo de Deus diz, vai para Chipre. Eles vão para Chipre, entendeu? Orientados pelo Espírito Santo de Deus. Então sempre assim, você vê Atos 1, Atos 2, Atos 3, Atos 4, até o 13... Eles aprendem uma coisa nova e aí eles colocam, internalizam isso e eles continuam seguindo, né, essa coisa nova. E mesmo que, mas Deus ensinou foi para Pedro e estava distante de Paulo, né? Não está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Não estou te ouvindo. Tá, vamos ver. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ótimo. Então eu vou continuando até Marcela entrar de novo. Aí o que que acontece? Então eles vão para Chipre orientados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante. Eles aprendem alguma coisa e eles continuam fazendo o que Deus ensinou, tá? Então eles continuam, tá ouvindo agora? O que Deus ensinou a eles. E aí o que que acontece? Eles levam sempre alguém para aprender. Isso também é muito importante. Quem é que eles estão levando para aprender? João, ok? Então eles... Tá ouvindo, Marcelo? Marcelo? Tá ouvindo? Então tá. Então eles levam João para auxiliar, para aprender. E você vai ver João mais para frente agindo também. E é Lucas dando introdução também a João, né? Falando sobre João. E aí o que que acontece? Quando eles chegam lá, eles encontram Elimas. Elimas, ele é um mago, né? Um mágico que ele quer corromper o que eles estão falando da palavra de Deus, para fazer com que o procônsul ele não acredite. No seu caminho, você vai encontrar muitas pessoas que vão fazer isso, né? O próprio diabo fez isso com Jesus, tentando usar a própria palavra contra o que era a verdade, né? Então, eles não se esmurecem com isso. Eles não ficam magoados com isso, nem nada disso. Eles continuam falando da palavra de Deus. E Saulo, lembra, cheio da autoridade, que a gente já falou sobre a autoridade. O que que ele faz? Ele repreende esse homem, chamando de filho do diabo. E é a primeira vez que a Bíblia chama Saulo de Paulo. Saulo, também chamado de Paulo, repreende ele com autoridade e diz, você é filho do diabo. Você está tentando enganar. E a partir de hoje, olha, faz a mesma coisa que foi feito com ele. Você não vai ver a luz, né? Você não vai enxergar. Para quê? Porque ele ficou com raiva e queria punir aquele homem, né? Como muitos crentes fazem, né? Infelizmente fazem, mas é errado, que chega e fala assim, você vai colher o fruto, né? Deus vai... Como é que é, Marcelo? Que a gente chama de macumba santa, que o povo faz às vezes. E chega assim e fala assim... Como é que é? Ai, meu Deus, fugiu completamente. Deus vai colocar a mão sobre você. Oi? É a macumba santa. E aí o que acontece? Deus não tá nisso não, viu? Vamos, né? Se colocar o nome aqui na boca do sapo. Não, não é na boca do sapo, né? Na Arca da Aliança, né? Na Arca da Aliança, né? Tá. Corrompendo a palavra de Deus, né? Mas tudo bem. E aí o que acontece? Então,
Mas não foi isso que Paulo faz. Ele não faz porque ele está com raiva. Ele faz isso para que o procônsul entenda que aquele homem, na verdade, ele não está servindo a Deus, né? Aquele homem Ah, não está cheio do Espírito Santo de Deus. Então ele quer mostrar a verdade. E aí aquele homem fica ah. cego, né? E fica procurando quem possa guiá-lo. E aí o que que acontece? O procônsul acredita. Então, Qual assim, vou me versículo que você vingar de tá? você. Não, não é. Oi? Onde que você tá? Qual versículo? Estou meio perdido hoje no estudo. Eu tô percebendo. Eu tô no 12. Tá, beleza. Tá bom. Tá quase onde eu quero falar. Vamos lá. Ha, 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 ha. Eu também quero falar dessa parte, engraçadinho. Tá bom. Pode ler, pode ler. Lê aí agora, você, sua vez. Olha só, o que me chamou a atenção nisso aí é justamente isso, que agora Saulo, que não é Saulo mais, é Paulo, né? Usa de autoridade dada por Deus para realizar a primeira tarefa que o Espírito Santo designou, lá no versículo 1, certo? Ele chamou ele e Barnabé e falou: eu quero que vocês vão para um lugar aí que eu tenho umas paradas para fazer. E aí, Exatamente. 13, ó, João Marco volta a Jerusalém. Navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia no sábado. No sábado. Que dia? Que dia que era? Desculpa. Ah, é tu agora que não estava prestando atenção em mim, né? Tá bom, Sábado. vamos lá. Sábado, Hã? sábado, sábado, a sinagoga. Sábado, exatamente. Era sábado. O que que não podia fazer no sábado? Nada. Não podia fazer nada no sábado. Nada. Na verdade, eles Podia ir esperavam o na pôr do sol da sinagoga. sexta-feira, né? Entrava o pôr do É, sol da sexta-feira e aí o sábado eles ficavam sem fazer nada até o pôr do sol e só podiam fazer alguma coisa no domingo, né? É verdade. exatamente. Aí o que que acontece? Depois, mas eles podiam, não, eles podiam ir para o templo, eles podiam ler a palavra, eles podiam Sim, orar, eles podiam isso tudo, eles podiam. sim. Então no sábado Inclusive, eles Jesus fala sobre isso. Jesus fala sobre isso de uma maneira até assim que duas coisas que Jesus fala. A primeira é a respeito assim que eles vão jejuando, então eles vão com aquela cara de morto. Tô em jejum, né? Tipo, não tá fazendo porque seu sente que é galardão é vontade de Deus e pai, tudo sua mais. Eles recompensa. fazem por obrigação. E É, para mostrar às pessoas que estavam fazendo aquilo. Ah, eu estou jejuando. E a outra coisa que Jesus fala é sobre a falsidade, né? Que ele fala assim, engraçado, se uma ovelha sua cai no buraco no sábado, você vai lá e tira. Mas se eu for curar alguém no sábado, não pode, né? Isso é bem exatamente. falso. Aí no sábado eles entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei, os profetas e os chefes das sinagogas mandaram dizer-lhes: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. E aí, é, tudo que um A minha apóstolo quer. versão fala assim, uma palavra de exortação, a minha versão fala. Então, e aí tudo que um apóstolo quer, tudo que um discípulo quer, tudo que um enviado de Deus quer, é uma oportunidade de falar do nome Uma de Jesus. brechinha, me dá uma brechinha. É igual a história do cara lá que ia contra a geladeira, tirava dentro da caixa de ferramenta, botava em cima do balcão para gerar essa oportunidade de falar. Então aí deram a oportunidade para ele. Paulo se levanta e fazendo com a mão sinal de silêncio, ele levanta e faz assim, ó. Na EBF é assim, pam, pararam, pam. Pam, pam. E aí todo mundo fica caladinho, certo? E aí ele disse assim, israelitas, e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso.
suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações, em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou a cerca de 400 anos, e 450 anos. Depois disso, lhes deu juízo até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E isto durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, da descendência deste, conforme a promessa. Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Olha só onde que ele chegou. Por que ele fez esse caminho? Por que ele não começou falando de Jesus Cristo? Quero dizer para vocês aqui, caros irmãos, lindos, maravilhosos. Porque as pessoas não iriam ouvir, né, Marcelo? Ele tinha que trazer, isso é muito importante. Ele traz, e eu acredito que um dos motivos que Deus chama Saulo é exatamente esse. Porque ele, assim como Estevão, você lembra que Estevão, no discurso dele, ele faz a mesma coisa. Então, ele chama à memória as pessoas que os profetas, os nomes que Israel tem como nomes fortes dentro da palavra. Então, ele fala, olha, então, fulano que vocês, né, consideram, Beltrano, é como quando eu falo assim, uma pessoa que é muito querida para mim, muito forte para mim, é meu pai. Então, você vai, seu pai falava, não sei o que, não sei o que. Aí você, pô, meu pai, né? Então, ele traz isso bem forte, assim. Então, quando aconteceu, quando foi, quando houve, entendeu? E vindo da descendência de quem? Vindo da descendência de Davi. Exatamente. Veio Jesus. Por quê? Porque Isaías já falava que viria de onde? Da descendência de Jesus. Então, assim, ou de Davi. Então, assim, ele prova, ele mostra, né, dentro da palavra. É dessa forma, é assim como vocês acreditam. E olha que legal! Jesus veio de Davi. E essa referência, ela é muito importante, porque eles estavam falando com pessoas que eles chamavam de gentios, com judeus, com aqueles que não acreditavam firmemente e fortemente na vinda do Cristo ainda. Então, por isso que foi de extrema importância sempre realizar... Meu celular está sempre esquentando muito. Realizar trazer à memória esse passado, sabe, Cláudia? Justamente por É o causa poder de Deus que vai esquentando ele. eu também estou ligando, estou achando que é. E aí o que acontece? Pode ser também que o processador, a ventoinha do processador não esteja funcionando direito. Então, aí o que acontece? Ele chega, eu vou até o 33, onde é que eu estava? Conforme a promessa, trouxe a Israel Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, a todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação, pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias, quando condenaram Jesus. E, embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Quer falar alguma coisa até aí? Cara, é fantástico. Porque o que acontece? Você pega Saulo falando e você compara com Pedro falando.
Saulo, ele tá num carinho com o povo, você pode ver, ele fala assim, olha, vocês que acreditam em Deus, ele não fala, olha, vocês mataram Jesus. Não, ele fala, vocês que acreditam em Deus, né? Vocês estão ignorantes. Só que ele não tá falando, vocês são ignorantes. Ele tá falando assim, que não tinham conhecimento, né? Pessoas que estavam fora, né, da palavra do Senhor. A morte de Jesus, na verdade, foi para cumprir a palavra de Deus, para cumprir o mandamento de Deus. Então, se não fossem vocês que o matassem, alguém mataria Jesus. Porque era importante que se cumprisse a palavra do Senhor, entendeu? Então, assim, o meu pai. Então, assim, ele vai exortando, acarinhando, acolhendo e chamando, olha, vocês são pessoas de Deus, são pessoas que precisam só conhecer o que, né? Assim como eu não conhecia, assim como eu não entendia, vem aqui, entenda o que eu estou falando. Vocês são filhos de Abraão, né? Vocês são descendências de Isaac, vocês são Israel de Deus. Sim. Então vem aqui, vamos ouvir. Olha, a palavra de Deus diz que era necessário que ele morresse. Então, assim, ele foi morto, né? Ele reviveu. Então, ele vai exortando com carinho, diferente de Pedro, né? Diferente de Pedro. Ele vai acolhendo, ele vai chamando. É aquele negócio do feedback sanduíche, né? Lembra feedback sanduíche? Uhum. Então, povo de Deus, povo escolhido, pessoas santas, separadas. Não foi culpa de vocês, era para cumprir a palavra. Ele finalizava. Sim. Conseguindo me ouvir? Tô, mas eu tô te ouvindo. Pode falar. Pode falar. Então, beleza. Aí o que acontece? Eu estava em qual versículo mesmo? Ele está fazendo isso mesmo. Ele está trazendo à memória justamente essas coisas e morto. Depois cumpriram tudo que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no no túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E durante ele foi visto pelos que tinham acompanhado da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas diante do povo. Nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo números 2. Você é meu filho. E hoje eu gerei você. Taca, é aí. Então, assim, você é meu filho e hoje eu gerei a você, né? E ele fala justamente isso. Esse capítulo, Cláudia, eu acho que verdadeiramente é isso. Vocês são os meus filhos. É Deus falando para a gente. A partir de agora, vocês são meus filhos. Diga. Por isso que eu falo, Marcelo, que é quando você tem certeza do verdadeiro chamado, porque é quando Deus declara verdadeiramente, olha, você é meu filho, né? Eu te escolhi, eu te chamei. Então, assim, é a reafirmação do chamado, é a prova do chamado. Eu sou filho de Deus, eu sou co-herdeiro com Cristo, né? Sim. Pode continuar. E aí ele fala assim, ó. Eu conto de fato de o que eu ressuscitaria de mortos, para que jamais voltasse a corrupção. Deus os expressou desta maneira. Eu cumprirei as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Olha só. Por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o seu santo veja a corrupção. Cara. Olha só que importante, Marcelo, rapidinho. Antes de você falar isso que você quer falar, não vou falar. Olha que importante, você vê Saulo o tempo todo refutar dentro da palavra de Deus o quê?
lá no Antigo Testamento, Salmos 2 diz, Salmos diz, né? Então, assim, ele mostra assim, aonde você crê, aonde está dentro da palavra que você acredita, entendeu? Diz isso. Eu não estou inventando nada. E isso é muito importante. Aham. Pode falar o que você quer falar. Sim, sim. Então, e aí o que que acontece? Ele justamente traz à memória isso, né? Ele fala que a partir de agora, todas as promessas Tô. estavam aqui, eu as fiz. Todas as promessas eu as fiz, tem direito a todas elas, sem torno a partir de agora meu filho, co-herdeiro com Cristo, e você só precisa vir aqui e reivindicar e pegar as promessas para você. Mas elas são suas, venha. É isso que ele está falando, né? Nesse versículo. Isso eu acho extraordinário quando ele fala isso, Claudinha. E aí tem mais. Ele E fala se assim, você for lá no sim, 39, por isso também no 39 ele fala uma Salmo. coisa importante. Ele fala assim, mas você precisa acreditar. Isso, vamos chegar lá, calma aí. Não permitirás que o seu santo veja a corrupção. Não permitirás, mas para que isso, por isso também, diz o outro salmo, para que isso aconteça, não deixa que o seu santo, seu íntimo, seu coração veja a corrupção. Porque tendo Davi, no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado, e ao lado dos seus pais, eu, dos seus pais, e viu corrupção. E viu corrupção. Porém, aqueles a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. De quem que ele está falando aqui? Ele está falando assim, cara, Davi, ele errou. Entendeu? Ele foi sepultado, ele foi perdoado pelo Pai, mas ele errou. O único que não errou, que não teve corrupção em seu coração, foi Jesus Cristo. Então, para você ter direito às promessas, Marcelo, significa que eu tenho que não pecar? Não. Davi teve direito às promessas. Salomão teve direito a todas as promessas. Ele teve direito às promessas e ele também errou. Elias também errou. Sabe quem é que não errou na Bíblia? Jesus. Exatamente. Só que Jesus, ele justificou a gente. Foi isso que ele fez. Exatamente. Ele não é que ele te deu o direito de pecar. Exatamente. A gente já falou, inclusive, sobre isso, né? Ele não falou para você A gente já assim, falou agora eu sobre posso isso errar mesmo. um monte à vontade. Oi? Ó, meu pai falando lá atrás. A gente falou sobre isso. O que que é justificar? O que que ele pagou o preço por cada um de nós. Como também... E olha só, Deus preparou tudo isso, como a gente também já falou sobre isso. Deus preparou isso desde o Antigo Testamento. Quando ele entrega a lei para Moisés e ele fala assim, olha, o seu irmão, se você tiver em pecado, se você tiver uma dívida, ele pode pagar, ele pode acolher, ele pode, né, resolver essa dívida por você. Por que Deus fez isso? Exatamente quando chega o Novo Testamento, que Jesus Cristo morre na cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado, ele justifica a nossa dívida, ele paga a nossa dívida, ele paga o preço de sangue por cada um de nós, como lá no Antigo Testamento já revela que isso iria acontecer, né? E você vê Paulo falando isso o tempo todo. Olha, não é uma coisa que está vindo da minha cabeça, é uma coisa que é falada o tempo todo desde do Antigo Testamento, que é a palavra a qual vocês acreditam. Isso aí, exatamente. E aí você falou sobre o 38 e 39, né? Que ele diz, portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo que crê é justificado. Foi o que eu falei antes, né? Justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Né? Foi justamente o que a gente falou. Que a gente precisa... quando Jesus Cristo veio, justificar significa dar inocência para a gente, certo? É fazer com que nós não sejamos mais culpados disso. Mas não significa que a gente não
não precise de arrependimento, né? Que eu posso fazer da palavra de Deus um oba-oba. Como é, eu Não, a só preciso... palavra de Deus diz, né? Que se você confessar o seu pecado, né? Se você se arrepender, confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para te perdoar, né? De toda a sua iniquidade, de toda a sua injustiça. Mas você precisa se arrepender, né? E confessar. Confessar a quem? Confessar a Deus. Por quê? Exatamente. Porque o véu já foi rasgado. Então, o seu confessionário, sua confissão é para Deus, direto para Deus. Né, através de Cristo que morreu na cruz para te salvar, e o Espírito Santo que te revela, que te constrange e faz com que você trabalhe isso na vida, né? Uhum. E aí, portanto, tenham cuidados para que não lhes conheçam os que os profetas disseram. Vejam, ó, desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês, eu realizo obra total e que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte, olha só que massa isso, que no sábado seguinte eles fossem lá para falar, cadê? Que no sábado seguinte eles fossem lá para falar as mesmas palavras. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando com eles, os persuadiram a continuar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade, Deus faz assim, velho, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Em Isaías ele diz, farei com que multidões, em Isaías 55, ele fala assim, darei a você uma nação, colocarei para você multidões que procurarão você de todas as partes do mundo. Olha que massa isso. E aí, mais os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas como vocês a rejeitaram e se julgam indignos da vida eterna. Olha só como é que ele inverte isso. Vocês se julgam exatamente. da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Né? É aquele feedback sanduíche de novo, né? Exatamente. Ele vira e fala assim, ó... Então, na verdade, o que Deus queria era que vocês, como profetas, né? Vocês como sacerdotes, vocês como ouvissem a palavra de Deus, fossem um dos 12 discípulos, que vocês anunciassem a palavra, que viesse por meio de vocês. Mas vocês, não sou eu, vocês se julgam indignos. Vocês acreditam que vocês não podem entrar no reino dos céus. E aí eu não posso fazer nada quanto a isso. Se vocês se julgam assim, né? Então... ele levanta outras pessoas para falarem, mas assim, era para vocês. Não era para mim. Eu sou a segunda opção de Jesus. Ele olhou para mim e falou, você é a minha segunda opção. Olha só, e eu tô aceitando. Você foi a primeira, cara. Você foi o privilegiado. E é você que tá recusando. Então por que você tá com inveja? Né? Então você vê Saulo diferente. É muito diferente de Pedrão, né? Muito diferente de Pedrão. E já é Paulo, né? Que ele já é Paulo, já. Paulo, é verdade. Então, olha só. Eu vou voltar aqui um pouquinho no 45. Como que a gente está de tempo aí? Eita, eu nem marquei. 43 e 37. Beleza, olha só. No 45 ele fala assim, mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. E quando eu li isso, me veio uma história, Cláudia, na minha mente, me veio a lembrança do seguinte. Eu estou estudando filosofia essa semana. E a filosofia que foi? Tô tranquilo? Filosofia nada mais é do que tipo um estilo de vida, né? Já vou te levar para Meire, João. Peraí, vem cá. Vem cá, João, vem.
Pode falar, Marcelo. Filosofia significa amigo do saber, amigo da sabedoria. Eu que estava explanando um pouco mais sobre isso para mim essa semana, estava explanando um pouco mais para mim essa semana sobre isso, e estava falando assim, que a filosofia é diferente da sociologia, por exemplo. Por quê? Porque a sociologia é quando... a sociologia, quando você é um ser... sociologia, não. Sociologia... Deixa eu ver aqui. A filosofia é diferente da sociologia. Olha, minha imagem ficou melhor agora, hein? Tá me ouvindo bem? Tô. A filosofia é diferente da sociologia. Por que que é diferente? Pelo seguinte, como que essa pessoa explicou? Explicou assim, ó. O sociólogo... Você quer ler lá, Cláudio? Não, pode ir falando. Ele O já me achou. sociólogo, ele faz da seguinte forma, ó. O sociólogo, o sociólogo, ele vai para dentro, ele cai para dentro da sociedade, Ai, cara, que entendeu? lindo. Ai, que cara de lindo. E aí, paizão? Tranquilo, meu pai? Tá tranquilo, pai? É. O sociólogo, ele cai para dentro da sociedade e ele vai lá, por exemplo, ele quer saber um pouco sobre os incas, os astecas, os nômades, seja lá o que for. Ele vai cair para dentro da sociedade, ele vai ficar 1 ano, 2 anos vivendo com aquelas pessoas, ele vai vivenciar as experiências, ele vai conversar com as pessoas, depois ele volta para a casa dele e ao voltar para a casa dele, ele cria um texto ou um livro, ele cria uma tese, ele cria uma teoria e ele descreve todas as impressões e todas as opiniões dele a respeito disso nesse ano que ele passou, nesse 1 ano, nesses 2 anos que ele passou com essa sociedade. E aí o trabalho do filósofo é pegar essa teoria sem nunca ter ido lá, sem nunca ter vivenciado, sem nunca ter passado por nada e criticar isso. Entendeu? Apontar o que pode estar certo, o que pode estar errado, o que precisa ser melhorado, o que não precisa ser melhorado dentro do processo. A vivência que ele não teve verdadeiramente. Então, eu acho que dentro desse processo, se você for pegar os judeus e os cristãos dessa época, e que você pega assim, os judeus, eles são os filósofos, certo? Aquelas pessoas que vivem ali aquelas crenças que já existem, Os entendeu? E a sacerdotes, né? Os partir sacerdotes são os filósofos. eu critico, entendeu? E falo, você tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, tem que melhorar aquilo do outro, porque isso não tá muito legal. Eu acho que se você tivesse... Mas eu nunca fui lá sentir na veia, na pele, na parada, sabe? Exatamente. Filosofia, ela busca justamente fazer isso, perguntar. Eu preciso perguntar, eu preciso argumentar, entender e meio que nunca concordar com aquilo que está acontecendo. Eu acho que o perguntar é muito importante, sabe? Mas eu acho que o vivenciar é mais importante. Eu acho que a filosofia é o amigo do saber, é justamente você querer saber verdadeiramente o que aconteceu, só que ele tem um olhar crítico para tudo. A filosofia tem um olhar crítico para tudo, e o que me espantou para essa pessoa que me explicou, que eu ter um olhar crítico é sem vivenciar, eu pegar um texto de alguém, ler, entendeu? Não vivencio o que é, e eu gero um olhar crítico para aquilo. Ao invés de eu vivenciar, de eu ir lá, entendeu? De eu observar, de eu tirar as impressões, não. É um cara dentro do escritório fazendo isso. Sabe? Não que não seja um trabalho importante, mas eu entendo. Sim, não estou dizendo que não seja um trabalho importante, mas que ele precisa Vivenciar. cristão que vai lá. Exatamente. E Jesus fala que, e aí aparecem os críticos e os filósofos, certo? E depois que aparecem os filósofos, para os 51, a gente já estava onde? Você voltou, a gente estava no 48, não é isso? Não, 51?
Isso. Isto se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor e creram que todos que o haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas da alta posição e os principais das cidades e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os dos seus territórios. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Vamos lá, duas coisas. Primeiro, deixa eu só falar isso aí, porque está dentro do assunto que você estava falando antes, né? Que Fernando colocou aí. Né? O conhecimento sociológico é diferente do senso comum. Isso é muito importante, tá? Não é senso comum, é conhecimento sociológico. Ou conhecimento do cotidiano, né? Que ele atua como uma aprendizagem adquirida de forma popular e normalmente passada pelas gerações, né? Então, assim... na verdade, o Fernando está falando sobre conhecimento e geração de cultura. Quando a gente fala sobre conhecimento e geração de cultura, é quando você passa de geração em geração. A filosofia é quando você tira do senso comum, é isso que ele está falando. Você tira do senso comum e começa a indagar e fazer perguntas e querer saber de onde que as coisas vêm, como as coisas acontecem, e aí, dentro desse processo da sociologia, o que aconteceu? Iniciou-se um processo, a sociologia... São três coisas diferentes, né? Sociológico é aquele que convive, né? E através do que ele vê, ele escreve. O filósofo é aquele que vê, mas não convive e critica, né? Faz perguntas. E esse do conhecimento, do senso comum, é aquilo que é passado de pai para filho. Você vive, mas vive de uma maneira diferente, né? Você pega um pouco dali, um pouco daqui e vai passando de geração em geração. E os sacerdotes, né? Eles viviam da filosofia, mas os judeus, por isso quando você falou, eu frisei assim, os sacerdotes, né? Porque os judeus, eles viviam na verdade, disso que o Fernando falou, sobre a cultura que era passada de pai para filho, de geração em geração, entendeu? Então, pegava um pouquinho daqui, um pouquinho do que o pai ensinou, né? E vivia aquilo, né? Então, são três coisas diferentes. Pode continuar. O que acontece? Esse último, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Me remete a exatamente Mateus 14, 10, 14 e 15. Vamos lá, rapidão. Perfeito. Como é que a gente está aí? Oi? Porque está no 52. O que acontece? Então vá, dê a paz, pregue, entendeu? Fale do amor de Deus, mas se eles não te aceitarem, né? Você sai e faz o quê? Até a poeira dos seus pés. Jesus Cristo, ele explica aqui, ó. Se alguém não quiser recebê-lo, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que no dia do juízo, do que para aquela cidade. Então, o que Jesus está ensinando aí? Ele está ensinando assim, faça a sua parte. Se eles não quiserem ouvir, se eles não... Para minha bateria, Claudinha. Se eles não quiserem... É com eles. Está acabando também. É com eles. Então não tirem, não levem nem o pó dos seus pés. Entendeu? Nem o pó nos pés daquele lugar. Não significa que leve rancor. Não é isso que Jesus Cristo está dizendo. Não, de jeito nenhum. Porque não quis me ouvir e agora eu não quero nem papo. Fiquei magoadinho. Não é isso. Ele está dizendo assim, seja grande o suficiente, seja bondoso o suficiente para que você não jogue pérola aos porcos, que você faça exatamente aquilo que eu estou te mandando.
se as pessoas querem te ouvir, que elas sejam abertos os seus olhos. Porque ele diz assim, há muitos que vão ouvir e ver e não vão nem entender, e não vão nem saber. E é isso que estava acontecendo. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, você falou 1 minuto? 5 minutos. Então, ele fala justamente isso. Ele fala assim, sacode a poeira, dá a volta por cima e vai pro lugar, porque ali eles não querem te ouvir. Quando eles quiserem... E você vê lá, você lá vê nos versículos anteriores, ele falando o seguinte, que o povo... Vou falar mais baixo, pai, desculpa. Você vê nos versículos anteriores ele falando que o povo começou a fazer o quê? A seguir Saulo. Você vê, né? Ele faz assim... Começou a seguir Saulo. Então, assim, aqueles que verdadeiramente, né, aceitaram a palavra de Deus foram e seguiram Saulo. Uhum. Então, assim, aqueles que não aceitaram, né? Deus vai trabalhar, o Espírito Santo tá aí, vai trabalhar na vida deles, né? É isso aí. E olha só, o 52. O 52 é fantástico também, Marcelo. Olha só. E transbordavam de alegria e do Espírito Santo de Deus. É isso Olha aí. só. Uau, maravilha, maravilha. Ato do Pai. O ato do Pai é nada mais, nada menos que... confirmar o chamado, né? Você é filho. Filho. Exatamente. E o nosso ato? O nosso ato... Fala você! Quero ver. Não pegou ato aí não, Cláudia? Eu peguei, mas quero ver se é o mesmo do meu. Fala aí. Então Tu não pegou ato nenhum do homem, Marcelo. Que feio, tá disfarçando. Que horror. Na verdade, eu pego o seguinte. Existem duas coisas. Uma... Claro que eu peguei. Quer que eu fale, então? É o pó dos pés. Faça a sua parte. Não desista. Faça sempre a sua parte. Vá para a próxima fase. Vá de novo. E de novo. Então, e de novo. Eu peguei 2, né? Vá para a próxima fase, né? Que eu ia falar assim, não desista. Seja indesistível. É isso aí. Né? Para mim, o ato do homem é esse. Um é jejum e oração, mas jejum e oração a gente já colocou lá em Atos 1. Eles estavam em jejum e oração. E o segundo é não desista. Não desista. Você vê aí Saulo e Barnabé, junto com João, eles saem da cidade e vão para a próxima. Eles não desistem. Então, para mim, é isso. Não desista. Legal. Não desista. De nada. Olha só. Deus fala lá, você é meu filho 2 e a minutos. partir de agora você é o meu filho e a partir de agora você tem o direito às promessas. Venha buscá-las, reivindique, tome posse, reclame para si as promessas, certo? E ele fala isso, né? No mundo tereis aflições, mas não desista, tem bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Então é isso, não desista. Então eu acho que para frisar, assim, para colar, Cláudia, para colar do ato de Deus com o ato do homem o ato de Deus é justamente isso. As promessas estão aqui, são suas, e a promessa e o ato do homem reivindique. Reivindique. Entendeu? Busque as promessas de Deus. Tome posse, reclame para si aquilo que é de direito seu. Tá joia? Combinado? Então vai, oração sua hoje, para a gente encerrar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, não só pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos, mas também, Senhor, porque o Senhor Deus de Israel tem cumprido as suas promessas em nossa vida. O Senhor mandou seu Filho para morrer numa cruz para nos salvar, derramou do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Pai amado, e estamos aqui diante da tua presença, reivindicando, Pai, reivindicando a tua salvação, reivindicando a tua majestade, glória e soberania sobre a nossa vida, e que o Senhor Deus de Israel faça de cada lar, cada casa, cada família, cada janela aberta para a tua palavra, Senhor. Faça a morada do Espírito Santo, para que possamos, Senhor, cada dia mais e mais falar do teu amor, engrandecer, Senhor, o teu nome e a tua palavra. Que, Senhor, em nome de Jesus Cristo, cada um que está aí seja um vaso usado por ti
ti, Senhor, derramando do teu azeite, do teu óleo da unção. Vem sobre nós, abençoe esse almoço maravilhoso na tua presença. E cada dia mais e mais enche-nos, Senhor, enche-nos, e que possamos transbordar sem parar por toda a eternidade. E como diz Marcelo, Senhor, não só até o fim, mas até depois do fim, para a honra e glória do teu nome. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Sou eu que encerro.